Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você trabalha com serviço, é dentista, médico, advogado, arquiteto, consultor, tem uma clínica, um escritório, alguma coisa nesse sentido? Você talvez até fature bem, 200, 300 mil reais por mês. Mas e se você tirar uma semana de férias sem avisar pra ninguém? A tua empresa para? Se a resposta for sim, eu tenho uma notícia ruim pra você. Você não tem uma empresa. Na verdade, você tem um emprego. E um emprego muito caro. Um emprego que você construiu com muito sacrifício, mas ainda assim é um emprego. Porque emprego é quando o negócio depende da sua presença para poder funcionar. Hoje eu quero te mostrar exatamente o que eu faria para transformar esse emprego glorificado em uma empresa de verdade. Uma empresa que escala, que gera lucro mesmo quando você não está lá e que te devolve aquilo que você perdeu ao longo dessa jornada, o seu tempo. Mas antes de chegar na solução, eu preciso mostrar o problema real que está acontecendo contigo. E ele é mais simples do que você imagina. E deixa eu me apresentar, meu nome é Vinícius Soares, eu tenho 8 empresas, 70 funcionários. No ano passado eu faturei 30 milhões de reais e esse ano a nossa previsão é faturar 50 milhões com pelo menos 50% de margem. E eu já estive exatamente no seu lugar. Eu era a pessoa que vendia e eu era a pessoa que entregava. Automaticamente, em alguns momentos eu tinha que parar de vender porque a minha entrega aumentava e quando eu entregava bastante, eu tinha que voltar a vender porque as vendas caíam de maneira significativa. Eu percebi que o maior problema de quem vende serviço é que na maioria das vezes você é o produto. O paciente marca uma consulta porque ele quer você. O cliente fecha o contrato porque ele quer você. O processo funciona porque você tá lá. Isso é ótimo no começo, você construiu uma reputação, as pessoas confiam em você, o seu nome vale dinheiro. Mas existe um teto invisível nisso, e esse teto tem um nome que se chama restrição de capacidade. Pensa comigo. Um dentista tem uma média de 24 horas na cadeira por semana. Cada procedimento leva em média 1 hora. Isso significa que o limite físico de atendimento dele é de 24 pacientes por semana. Não importa quanto ele cobre por consulta, não importa quantos anos de experiência ele tem, o tempo dele é o maior gargalo. E o que a maioria dos profissionais faz quando chega a esse teto, ele trabalha mais. Ele abre no sábado, ele atende na hora do almoço, ele responde mensagem de paciente 11 horas da noite. E aí o que acontece? A qualidade cai, o estresse sobe e o relacionamento com a família vai por água abaixo. A saúde mental nem se fala, né? Começa a cobrar um preço muito caro. E eu já sentei com dezenas de profissionais nessa mesma situação. Médicos, por exemplo, que faturam 200 mil reais por mês, mas não consegue tirar férias há 3 anos. Um advogado que tem 6 funcionários, mas ainda assim é ele que resolve tudo, porque ninguém faz igual a ele. O arquiteto que fecha os contratos de obras milionárias, mas está respondendo e-mail de cliente às 2 horas da manhã, isso quando não é o WhatsApp pipocando o dia todo. E eu preciso te falar que isso na verdade não é sucesso, isso é uma prisão dourada. E a saída não é trabalhar mais, a saída é pensar diferente sobre como você pode estruturar o teu serviço. Quando um prestador de serviço chega nesse teto de capacidade, existem 4 caminhos possíveis, e 3 desses caminhos são plenas armadilhas que eu já vi com os meus próprios olhos. O caminho número 1 é contratar mais profissionais para fazer o que você faz. Parece óbvio, mas aqui está um problema que ninguém vê. Você passou anos construindo a tua reputação. O paciente veio até você. Se você colocar outro dentista na cadeira sem comunicar isso direito, o paciente se sente enganado. Porque ele não voltou para o seu consultório, ele voltou para você. Isso não significa que não dá para contratar, até dá, mas precisa ser feito com uma estratégia muito clara de posicionamento, senão você perde o cliente e ainda paga o salário de um funcionário que não consegue entregar o que tu entrega. O caminho número 2 é aumentar o preço drasticamente. Isso funciona para reduzir o volume e aumentar a tua margem. Mas se tu não tiver um posicionamento muito forte, tu perde os teus clientes pro concorrente e cobra mais barato. Caminho número 3, criar um produto digital. E aí tu cria um curso, um e-book, um programa gravado e até pode funcionar, mas exige uma habilidade completamente diferente que você tem hoje. Você é bom em atender o teu paciente, o teu cliente, mas não necessariamente é bom em produzir conteúdo e fazer marketing digital. E a maioria que tenta esse caminho sem preparo, joga dinheiro fora. E aí a gente chega no caminho número 4, que é mudar a tua proporção de entrega. Tu sai de um modelo de 1 para 1 e ir para um modelo de 1 para muitos, sem perder qualidade, sem perder o posicionamento de alto valor. E é exatamente aqui que está o dinheiro que você está deixando na mesa todos os meses. Deixa eu te contar o que Jack Dorsey, o fundador do Twitter, dizia sobre negócios. Faça cada detalhe do teu negócio perfeito, mas limite o número desses detalhes. Isso se aplica diretamente ao teu serviço. Deixa eu te explicar. A gente tem uma cultura muito forte de achar que cobrar caro exige entregar muito. Muitas consultas de retorno, muitos relatórios, muito acesso ao WhatsApp. E é isso exatamente que está destruindo a tua margem e a tua vida como um todo. E aí, sabe o que acontece quando você entrega demais para o teu cliente? O teu cliente não consegue acompanhar. Então ele não usa tudo aquilo que tu entrega. E aí ele começa a sentir 2 sentimentos, que são os maiores inimigos da tua retenção.
atenção, que é culpa e vergonha. O sentimento de culpa ele acontece quando você quebra as suas próprias regras. Por exemplo, um paciente pagou por um plano de acompanhamento mensal, mas ele não está dando conta de executar todas as atividades que tu mandou ele fazer. E ele se sente culpado. Já a vergonha acontece quando você quebra as regras dos outros. Ele tem que aparecer na consulta de retorno sem ter seguido nenhuma orientação. Ele sente vergonha de encarar você porque ele não conseguiu fazer. E aí o que ele faz? Ele simplesmente some, ele cancela, ele não volta mais. Agora presta atenção, se você simplifica o que você entrega, se você foca no que realmente transforma a vida do teu cliente, ele usa o que você entrega, ele tem um resultado e ele volta. Ele indica, a tua retenção explode e o teu custo de aquisição de cliente despenca drasticamente. Tem uma academia nos Estados Unidos que é chamada de Planet Fitness. Ela fez exatamente isso que eu tô te falando. Eles olharam para os dados e viram que 80% dos clientes só estavam usando esteira e peso livre. Então eles tiraram piscina, tiraram sauna, tiraram a quadra de squash, eles baixaram o preço. Mas o mais importante, eles removeram a culpa de quem estava pagando caro e não estava usando tudo isso. E o resultado é que eles viraram a maior rede de academias do mundo. Aí eu te faço uma pergunta, o que você pode tirar da tua oferta hoje que está gerando mais culpa do que valor para o teu cliente? Eu quero te dar alguns exemplos concretos de como isso funciona na prática para diferentes tipos de prestadores de serviços. Se você é dentista, por exemplo, em vez de vender consultas avulsas, cria um plano anual de saúde bucal por R$6.000, por exemplo, dividindo em 12 vezes no cartão de crédito. E aí 2 consultas presenciais de alto impacto por ano, mais um protocolo de acompanhamento, e o cliente paga uma única vez e tu tem previsibilidade de caixa. E você atende menos pessoas com mais resultado e muito mais margem. Se você é médico, por exemplo, em vez de ter a agenda lotada com consultas de 20 minutos, onde você mal consegue ouvir o paciente, tu cria um programa de saúde premium. Uma consulta de 1 hora com um protocolo personalizado, 2 retornos do ano, você atende menos pacientes, cobra 3 vezes mais de cada um, e ainda entrega um resultado muito superior. O paciente sai falando para todo mundo o quão foi bom fazer esse acompanhamento contigo. Para advogado, em vez de cobrar por hora de trabalho, que coloca você e o cliente em lados opostos da mesa, tu cria um programa de assessoria jurídica empresarial com a mensalidade fixa. Então todos os meses tem aquele valor que o cliente tem que pagar. O cliente tem acesso a você de forma estruturada, você tem receita recorrente e para de viver na ansiedade de fechar novos contratos todos os meses porque tu começa no 0 a 0. É claro que isso são só exemplos, né? Eu precisaria entender mais profundamente o que você faz, os teus diferenciais para criar todos esses pacotes para você vender o TCV, que é o valor do contrato fechado recebido antecipadamente. E o padrão de todos esses exemplos é exatamente o mesmo. Tu para de vender o teu tempo e começa a vender o teu resultado. Tu para de cobrar pela hora e começa a cobrar pela transformação. Isso muda completamente a conversa de vendas, a percepção de valor e a tua margem de lucro. Agora, um problema que eu ouço muitos profissionais que querem criar programas de alto valor é o seguinte: cara, o meu cliente ele não tem dinheiro para pagar tudo de uma vez. Primeiro, se o teu cliente não tem dinheiro para pagar o teu serviço, tu tá falando com o cliente errado. Mas vamos ser prático aqui agora e analisar uma realidade financeira específica, tá? Uma sacada é a estratégia que eu chamo de crediário com trava de entrega. Você parcela o valor total do teu programa, digamos que um programa de R$24.000 em 12 parcelas de R$2.000, por exemplo. Mas aí tu vai criar uma regra muito clara que vai fazer toda a diferença. O cliente ele só tem acesso à fase principal do teu serviço, ao encontro presencial, à implementação completa, depois que ele pagar pelo menos as 3 primeiras parcelas. Ou seja, R$6.000 no teu caixa antes de você começar a entregar o que é de mais valioso. Não significa que ele não vai receber nada, ele vai receber, o teu serviço já começa, mas a parte mais importante, a parte mais onerosa do teu trabalho, começa depois que ele pagar as 3 parcelas. Deu para entender? E isso faz 3 coisas ao mesmo tempo. Gera um caixa imediato para você, cria comprometimento real do teu cliente, porque quem paga tende a aparecer, e 3, zera o teu risco de inadimplência na parte mais cara da entrega. Então, se você é um prestador de serviço e quer escalar de verdade em 2026, aqui tá o plano de ação em 4 passos para tu colocar em prática agora. Mas antes de falar todos esses passos, já clica no like, se inscreve no canal, porque aqui nós vamos compartilhar conteúdo todos os dias para quem quer escalar negócios. Passo número 1, identifique o gargalo que tu tá vivendo hoje. Onde é que tá o teu teto? Tá na tua capacidade de entrega? É o teu tempo? É a tua equipe? É o teu processo de entrega? Tu precisa saber exatamente onde está o teu gargalo antes de começar a tentar crescer. Aí o passo número 2, simplifica a tua oferta. Tira tudo que gera culpa e vergonha no teu cliente. Foca naquilo que realmente transforma. Menos entregáveis e mais resultado. Essa vai ser a nossa regra. Passo número 3,
mude a proporção da tua entrega. Crie um modelo que permite atender mais clientes com menos horas. Grupo, programa, protocolo, sem perder qualidade e sem perder um posicionamento de alto valor. E aí o passo número 4, resolva o fluxo de caixa com crediário com trava. Parcela no boleto, se for o caso, mas com regras claras de entrega que protegem o teu caixa e o teu tempo. Olha, a gente aqui questiona tudo nos negócios, menos a crença que mais nos limita, que é a crença de que para ser um bom profissional você precisa estar sempre disponível. A crença de querer cobrar mais caro exige mais horas e mais entregas. A crença de que o teu negócio não funciona sem você. Essas crenças, elas são correntes que estão te prendendo ao teto que você já atingiu. Se tu quer entender como estruturar o processo comercial da tua clínica, do teu escritório, da tua empresa, para tu vender mais, com mais previsibilidade e sem depender de você, eu vou deixar um link aqui na descrição para tu fazer um diagnóstico e a minha equipe vai te chamar para montar um plano para você 100% gratuito. Então faz o diagnóstico e a gente chama no WhatsApp para te apresentar esse diagnóstico para tu escalar a tua empresa. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e vamos acelerar batendo recorde de faturamento.